Você sabe que horas são? É hora de eu começar a te ajudar a mudar de uma vez por todas o seu mindset e melhorar de vida. É o seguinte, eu fiz esse vídeo para te explicar de uma maneira bem tranquila, simples, o mais simples possível, né? O que é mindset. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e apesar de diferente do que as pessoas costumam fazer, eu não vou apresentar para você, não vou fazer um vídeo assim de apresentação do canal e falar de mim e tudo. Mas é claro que eu vou ter que fazer uma apresentação breve para você poder me conhecer e até para entender por que eu estou vestido assim, que não é o meu figurino habitual, né? Então vamos lá. Meu nome é Rafael Judice, eu já fiz algumas coisas ao longo da vida. De formação, eu sou advogado e apesar da palavra que aparece e do que possa parecer, eu não sou coach, é um ponto importante para marcar aqui e nos vídeos futuros você vai entender por que eu estou falando isso. E além disso, recentemente, antes da pandemia que está rolando, eu iniciei o curso de hipnose, né? Isso vem de algumas, não foram bem crenças, mas algumas conclusões que eu cheguei há um tempo atrás, que a mente do ser humano, né, a minha mente e a mente de qualquer pessoa é a última fronteira que separa de coisas muito determinantes, que te separa do sucesso, do fracasso, que te separa de encontrar um grande amor, de eventualmente não ter uma vida afetiva ou amizades satisfatórias. E o que isso tem a ver com mindset? Isso tem tudo a ver com mindset, absolutamente. E vamos começar já no tema do vídeo. O que é mindset? De maneira simples, é todo o seu conjunto de crenças que vai formatar basicamente quem você é e não como pessoa, em termos de valores, se é ou não uma boa pessoa, não tem a ver com isso, mas vai definir quem você é em termos de resultados, né? E por que eu estou falando isso? Dependendo de qual tipo de mindset você adote, mindset de crescimento ou mindset fixo, isso vai impactar muito, se não já os seus resultados imediatos, mas que nível de resultado você pode chegar na vida em todos os campos. Principalmente nos campos que os outputs, né, eles são verificáveis, né? Que isso, campo profissional, principalmente coisas que você queira realizar, você coloca uma meta, você coloca ali um fim e você consegue atingir esse fim. Se, dependendo da crença, se ela não for algo diretamente voltado a algum tipo de resultado, nem dá para categorizar isso como mindset. E vamos voltar um pouco, né? Porque eu estou vestido assim, com camuflado hoje. É para marcar que a minha batalha pessoal de fazer esse canal para você assistir e a sua batalha de começar, se é realmente do seu interesse, mudar o seu mindset, ela começa hoje, começa agora, no momento que você decidiu parar ou reservar ali alguns minutos do seu dia para estar assistindo esse vídeo. E eu já agradeço se você puder se inscrever e ativar as notificações do canal. Vai me ajudar e vai te ajudar também a cumprir isso que eu estou falando. De que maneira? Né? Com base no que eu estou dizendo, não. Para essa finalidade de te ajudar a entender qual é o seu tipo de mindset, isso tem toda uma teoria
científica da área por trás. Me baseei para fazer esse vídeo e eventualmente o conteúdo vai entrar em alguns outros que você vai assistir futuramente no livro Mindset da PhD Carol Dweck, uma norte-americana, e como é que ela descobriu, né, essa realidade, a existência dos mindsets propriamente ditos como crenças pessoais, sobretudo no campo da inteligência de maneira muito particular e das capacidades de maneira ampla que vão impactar resultado. Descobriu isso da seguinte forma: é uma psicóloga, como eu falei, e ela passou um exercício no contexto de uma outra pesquisa para entender a inteligência de crianças, basicamente. Como eu disse, essa pesquisa tinha uma outra finalidade que eu não me lembro agora qual é, e essas crianças, ao longo desse trabalho científico, tinham que montar quebra-cabeças. E, ao contrário do que ela esperava encontrar, ou um pouco ali em linha, mas se desviando dos resultados inicialmente esperados, e quem já leu o livro vai... Isso é falado logo no início das explicações sobre mindset. Ela descobriu algumas crianças que desistiam muito facilmente dos quebra-cabeças mais difíceis e outras que, acho que é esse ponto que é o contrário do que ela imaginava, gostavam especialmente de montar esses quebra-cabeças mais difíceis. E ambos os grupos apresentavam justificativas tanto para o gostar da dificuldade quanto para desistir fácil. E essa foi a grande surpresa da pesquisadora que eu mencionei. Quais eram as justificativas das crianças que gostavam da dificuldade? Que não tinha graça montar quebra-cabeças como o que elas já faziam no seu dia a dia, que o bacana era o desafio de você experimentar uma coisa diferente. Enquanto que no grupo das que desistiam fácil da tarefa, elas apresentavam uma série de desculpas para isso. Em linha com o que já foi falado, até mentiam no sentido de que já tinha aqueles mesmos quebra-cabeças para montar e não tinha graça aqueles, mas numa linha no contrário do primeiro grupo, apresentavam isso como uma justificativa para poderem desistir. E começando no estudo desses dois grupos, desse experimento, a pesquisadora entendeu, a partir daí, que existiam dois tipos de mindset principais. O mindset fixo, correspondente a esse grupo que eu acabei de falar, daqueles que desistiam perante desafios mais complicados e desistem, de maneira geral, e mindset de crescimento, que é o grupo de pessoas que é estimulado pelo desafio. E isso é muito interessante porque isso tem a ver com a avaliação das próprias capacidades. Como você avalia a sua inteligência, a sua resiliência, a sua capacidade física, se for um esporte, tem tudo a ver com os resultados que potencialmente você vai atingir. Tem uma relação direta com os resultados que você vai atingir. Principalmente. Por quê? No contexto do mindset fixo, eu possuo a crença de que a minha capacidade para qualquer coisa, um assunto ali específico, ela não, a crença principal de que isso não pode ser ampliado, não pode ser melhorado pelo esforço. E existe uma resistência ou um temor sobre o domínio desse mindset à própria questão do esforço. Uma resistência, vamos colocar assim. No segundo caso, no mindset de crescimento, existe um
um amor, uma dedicação ao esforço, como algo virtuoso no sentido de me retornar resultado, de trazer para mim aquilo que vai me interessar imediatamente e não só imediatamente, como no médio e principalmente longo prazo, para eu persistir numa atividade imediatamente desconfortável que me exige esforço, sair da famosa zona de conforto, você vai ter que sair, a coisa não vai ficar confortável, pelo menos no curto prazo, para melhorar no longo prazo. Isso é algo bem importante sobre essa segunda perspectiva. Para diferenciar, basicamente, que categoria de pessoas está nesse mindset fixo e que outra categoria, outro grupo ou outra pessoa está no mindset de crescimento, essa pesquisadora desenvolveu algum teste simples, algumas perguntas, que vão de maneira muito tranquila, muito imediata, te permitir, ou quem estiver rodando aquela pesquisa, entender qual é o mindset daquela pessoa. Né? Inclusive, isso é usado como ferramenta para alguns treinadores ao redor do mundo e algumas empresas contratarem ou não alguém. E, por exemplo, se você está procurando um emprego, saber que isso pelo menos existe pode te ajudar, ou está procurando, mesmo na pandemia, procurar melhorar de emprego. Isso pode entender essa realidade dos mindsets, pode te ajudar a conseguir, só de entender de maneira imediata aquilo que você deseja, que é passar em algum tipo de seleção. Quais foram os outros campos, né, em que essa questão dos mindsets foi classificada, foi entendida como determinante? Um deles, que é citado como exemplo no livro, é o campo acadêmico. Muitos estudantes foram pesquisados num período em que eles estão próximos dos testes finais ou intermediários da faculdade. Isso também foram instituições dos Estados Unidos, o contexto da pesquisa é lá. E nessa época de exames, costumava acontecer muitas coisas, a necessidade de estudar muito, e parece que é uma época de que o frio é mais intenso também, levava a rompimento de relacionamentos, né? Às vezes amorosos, às vezes de ter menos tempo para as amizades. Esses estudantes se enclausuravam para poder estudar mais, e isso conduzia muitos a um quadro de depressão. Só que isso era mais evidente, né? Ou seja, a depressão era mais intensa, ela afetava mais os estudantes com mindset fixo do que aqueles com mindset de crescimento. Por quê? Até mesmo a detecção desse quadro, para quem cultivava um mindset de crescimento, era mais difícil, porque simplesmente aquele estudante ia para a psicóloga responsável e feita algumas perguntas para entender e aplicáveis para quem está com depressão. Por exemplo, você continua estudando, continua se dedicando aos seus trabalhos, continua tirando boas notas, isso afetou de alguma maneira o seu desempenho? E o que foi observado é que para as pessoas de mindset de crescimento, normalmente isso não afetava tanto o desempenho delas. Elas conseguiam evoluir, conseguiam crescer, conseguiam continuar, pelo menos, se não evoluir, as suas atividades, mesmo estando depressivas. Enquanto esse quadro tinha um poder de parada, vamos dizer assim, com relação a quem
tinha como predominante, né, um mindset fixo. O quadro depressivo tinha o poder de parar para ficar, em apenas um exemplo. Tem vários outros exemplos que eram citados no livro. Eu falava sobre uma bailarina, por exemplo, que quando ela foi confrontada com outros desafios da profissão, né? Ela era uma menina que era muito talentosa, muito dedicada até um determinado patamar da carreira, vamos dizer assim. Quando ela foi treinar com uma técnica mais severa, porém paciente, e levar ali a sua arte ou o esporte, conforme queiram entender, a um outro nível mais elevado, ela teve dificuldade para fazer isso. Por quê? Não queria se esforçar. Porque tinha preguiça, ou porque não era boa o bastante, ou porque não era para aquilo, né? Como a gente às vezes pensa, né? Vem aquele pensamento, eu não dou para isso, enfim, em poucos momentos da minha vida eu pensei que pudesse estar numa mídia social fazendo um canal em que eu planejo falar para vocês uma vez por semana. E eu tô aqui fazendo isso. Vencer essa resistência de eu não posso, eu não consigo, e trocar isso por um por que não? Eu vou tentar. Eu não garanto o resultado, ou eu não espero necessariamente pelo resultado, mas eu vou tentar. Esse pensamento do eu vou tentar é basicamente o que distingue as pessoas de mindset fixo para aquelas com mindset de crescimento. Esse impulso um pouco que natural ou cultivado, não importa, de tentar, mesmo que fracasse. Isso a gente já passa para uma outra distinção, que é a abordagem do esforço. O esforço, em cada um dos mindsets, é visto de maneira meio que oposta. Como assim? Quem cultiva o mindset fixo e se esforça, receia se esforçar tanto e falhar, porque como neste mindset eu procuro ficar confirmando as minhas capacidades o tempo todo, eu preciso disso como fundamento de validação do meu ego, eu evito falhar. E eu temo perder, vamos colocar assim, aquele esforço que eu fiz. No mindset de crescimento, ao contrário, não há esse temor do esforço. O que vão pensar de mim? E aí, o que acontece se eu falhar? É aquela velha história. O não você já tem, e ao contrário do que a gente vê em memes algumas vezes, principalmente no Facebook, né? A dignidade você não vai perder porque o seu valor como pessoa não está no sucesso ou fracasso em uma determinada tarefa ou desafio. Isso é mindset de crescimento. Também é mindset de crescimento entender que o esforço nunca será desperdiçado porque existe um aprendizado intrínseco em tentar as coisas, em fazer as coisas. Você não deixa de ser bom porque falhou ao tentar. Você é bom justamente porque se dispôs a tentar, mesmo sabendo que poderia falhar. Isso é mindset de crescimento, essencialmente. No mindset fixo, a pessoa tende a se sentir abalada, tende a sentir a sua qualidade questionada se algo de fato a questiona, né? Porque
nos colocarmos em teste, como fica claro, né? Você é 50 a 50. Você tem mais ou menos, ou vamos colocar ali 1/3 de chance para cada coisa, você, dependendo do teste, falhar, ser extremamente bem sucedido e ficar numa situação intermediária que não é bem uma coisa nem outra, não é bem um fracasso total, mas também não é o êxito completo. Dependendo do teste que você se propõe, se esse teste for aprender uma habilidade, e vocês vão ver futuramente que isso tem tudo a ver com a temática desse canal, construir hábitos ou habilidades num determinado período de tempo, e para isso, para realizar qualquer coisa, essencialmente você tem que se colocar num determinado mindset, e o mindset mais favorável para você fazer isso, ou seja, para você realizar qualquer coisa, é o mindset de crescimento. Não tem muito como fugir disso. Então, voltando, esse gosto pelo esforço é importante para que a gente consiga realizar as coisas. Essa é basicamente a mensagem do primeiro capítulo do livro que eu indiquei para vocês e que vai estar embaixo na descrição direitinho para quem quiser poder estar adquirindo, poder estar lendo. Recomendo muito que façam isso imediatamente. É um conteúdo que vai te ajudar em vários campos, é uma leitura muito agradável também. Um pouco mais adiante na obra, né, ainda na introdução, título de introdução, vão sendo derivadas aplicações dessa questão do mindset para outros campos, para o campo empresarial, por exemplo. Como assim para o campo empresarial? São apresentados gestores com os dois tipos de mindset principais, predominantes, porque isso também é importante, né? A gente nunca vai ter o mindset totalmente fixo ou totalmente de crescimento. A maior parte das pessoas apresenta características dos dois mindsets e um que vai ser predominante e, portanto, vai determinar não os resultados em si, porque passa por uma série de outros fatores, mas a direção dos esforços daquela pessoa, ou até mesmo, dependendo do caso, se ela vai fazer esforços. E voltando à questão dos gestores e os tipos de mindset, né? Se falar dos gestores como os da Enron, por exemplo. Enron é um caso famoso de uma empresa que faliu de maneira catastrófica nos Estados Unidos, arruinando a aposentadoria de milhares de funcionários, acredito eu. É uma empresa muito grande. Tem até um filme de comédia que trata sobre isso, que não fala os nomes, mas quem conhece o caso e vai assistir o filme entende claramente o que está sendo falado ali. Foi um caso muito emblemático. E esse CEO ele procurava confirmações das próprias capacidades, tanto que fracassou da maneira que fracassou, né? Havia uma frase que ela ilustra bem, não define, a questão do mindset fixo, que era: nós somos grandes demais para quebrar. E deu no que deu. No caso do mindset de crescimento, eu vou recorrer a um exemplo que ele é corporativo e tem a ver com essa parte criativa, né, de invenções, que é o caso do Thomas Edison. O terceiro capítulo do livro inicia com a questão do Thomas Edison. E foi feito um exercício com um determinado grupo de pessoas também, que perguntava para elas como você imaginava o Thomas Edison.
inventor da lâmpada. E elas imaginavam, a maioria imaginava como alguém solitário no seu laboratório ali pesquisando, mas a verdade se nós formos procurar a biografia desse inventor, é que ele era uma pessoa bastante sociável, trabalhava em equipe, muito dedicado àquilo que fazia e que acreditava no esforço como um caminho importante, né? Como um caminho válido, vamos colocar assim, e nunca abandonou um ideal de menino de ser muito curioso e se dedicar, né, inicialmente a curiosidades tecnológicas quando menino e depois as descobertas da indústria de ponta para a época, né? E trabalhando junto com ele havia toda uma equipe de matemáticos, químicos e até que trabalhava com vidro, né, para poder formatar, dar aquele conjunto ali que resultou na invenção da lâmpada. Até essa questão de autoria de frases, ainda mais numa época de internet, fake news e tudo mais, ela é muito complicada, mas sabemos que essa personalidade falhou diversas vezes na tentativa de inventar a lâmpada, e é dito que a cada falha teria dito que descobrira uma nova maneira de como não inventar a lâmpada. Isso mesmo que seja uma piada, é bem interessante e trata bem essa questão do mindset de crescimento, né? Isso, e entender que existem esses dois mindsets pode nos levar a algumas perguntas, alguns questionamentos que vêm, e como por exemplo, meu mindset é fixo, eu tenho necessariamente que mudar para ser feliz? Não. Só que você poderia entender que havia um caminho só, e agora você sabe que tem pelo menos dois, pelos quais você pode se orientar e navegar na vida. E que isso, que é muito importante, não parte de nada externo, né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, parte de dentro de você, e essa mudança se materializa no mundo, se materializa naquilo que você quer realizar. E pensa, se você mudar para um frame mental, para um mindset que propicie você desenvolver o gosto pelo esforço, todas as coisas que exigem um esforço, ou seja, a maioria delas, vão ficar mais fáceis para você. E não é que você vai encontrar alegria somente em realizar as coisas e se realizar, mas no próprio processo de tentar. É importante, eu diria até absolutamente fundamental, que você conseguisse encontrar sentido, né? Porque se nós pararmos para pensar, e agora desviando um pouco o foco do assunto, mas mantendo, né, toda a nossa vida, e a filosofia vai tratar bastante disso, quem gosta, quem estudou filosofia ou tem algum tipo de curiosidade, tudo passa pela atribuição de sentido. Principalmente para aquelas tarefas rotineiras, por estar nessa questão de mindset, por exemplo, o seu trabalho. Vamos supor que talvez você não goste do seu trabalho. Bem, se você para pensar, face disso, você tem no mínimo duas opções. Uma delas é se revoltar com o seu trabalho
bater o pé, maldizer o seu chefe, ou o seu empregador, ou as coisas que você faz, ou seja, sofrer com isso. E uma segunda opção, bem mais tranquila, e que representaria no seu nível mais profundo, mais de crescimento no final das contas, é você encarar de uma outra maneira aquela mesma situação. Você pensar que, independente de qual seja o trabalho, aquilo é temporário, que vai passar, que você tem capacidades inúmeras que você pode usar, ou no mínimo tem a possibilidade de se qualificar mais para aplicar para uma outra vaga de emprego. E como eu disse no outro ponto desse vídeo, agora que você sabe que existem pelo menos 2 caminhos, você também tem uma liberdade para estar trilhando um desses 2 caminhos, escolhendo aí da melhor maneira. Então, esse era o recado que eu tinha para deixar para você. Eu vou deixar vocês com essa reflexão final. Eu agradeço por quem chegou aqui e dispôs ali cerca de 30 minutos do seu dia para estar assistindo esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.